gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Aceleradas do canal da Jéssica e eu tô aqui hoje para falar sobre o GP de Mônaco que aconteceu nesse final de semana. Vou recapitular com vocês todo esse final de semana, os 3 treinos, qualificação e corrida, juntamente com algumas novidades e repercussões. Esse que foi um final de semana muito especial também para Rubinho Barrichello. Feliz aniversário! Mônaco, essa cidade maravilhosa, cheia de festas, conhecida, um dos circuitos mais badalados de toda a temporada. Circuito esse que está nas temporadas de Fórmula 1 desde 1950, mas tem histórias concorridas antes disso, desde 1929. Um GP tão histórico, tão maravilhoso e com um rei. Ayrton Senna, o rei de Mônaco, com 6 vitórias, 8 poles. Ele realmente marcou a história de Mônaco. Hadjar, por exemplo, até foi com um capacete em homenagem ao Ayrton Senna. É impossível você ver o GP de Mônaco, os pilotos correrem lá e não se lembrarem do ícone Ayrton Senna. Falando um pouquinho das novidades, nessa semana houve uma sessão particular somente para os pilotos da Fórmula 1 sobre Fórmula 1 The Movie, sobre o filme da Fórmula 1 que foi apresentado então para 18 pilotos. Onde estão os outros? Stroll, ninguém lembrou dele. Max Verstappen também não compareceu. Ele que odeia Media Day, ele que odeia essas coisas, não compareceu. E antes de qualquer jogadorzinho falar algo, vamos pensar um pouco. Ele tem uma filha recém-nascida em casa. Obviamente, ele que mora em Mônaco, já estava lá em Mônaco, provavelmente aproveitando com a família. Mas realmente foi muito engraçado porque a repercussão foi somente em cima do Max e esqueceram completamente que o Stroll também não estava lá. Em uma entrevista nessa semana com Max Verstappen e Bortoleto presentes, eles falaram um pouco sobre a competição de GT3, a qual os dois participam, e um repórter brasileiro perguntou sobre o bromance dos dois e eles fizeram carinho no outro. Foi muito engraçado o jeito que eles conversaram, lembrando que o Max Verstappen conhece o Bortoleto desde criança, desde os 13 anos mais ou menos, então eles têm realmente uma relação muito boa de irmão mais novo ali com o irmão mais velho, e os dois competem muito no simulador, eles treinam juntos. Isso vai ser muito bom pro Bortoleto, afinal pegar a experiência com um tetracampeão mundial é para poucos. Os macacões da McLaren nesse GP serão brancos, retrô, e talvez se confunda um pouco com o do Leclerc, que também vai ser branco e azul por causa da HP, que é patrocinador oficial, e ele também está ali com um capacete com as cores azul e branco, ele que está correndo em casa. Sim, Leclerc é de Mônaco, nasceu em Mônaco, então para ele quão importante e especial era esse final de semana, não é mesmo? O conjunto escolhido pela Pirelli foi a gama de pneus mais macio, do C6 ao C4. Lembrando que o circuito de Mônaco é um circuito de rua, ele que conta com 3 km, 337 metros, é o circuito com menor distância, então acaba aumentando muito as voltas, são um total de 78 voltas, e é o único GP com 260 km ao todo, ele não ultrapassa os 300 km como é regra da FIA, por causa do histórico de Mônaco, então ela é a única exceção na temporada. O tempo recorde dessa pista era de 2021, do Hamilton, de 1:12.909, mas a gente já vai ver daqui a pouco que esse recorde foi batido. Passando rapidamente pelos treinos livres, como vocês vão ver aqui na tela, o primeiro treino e o terceiro treino tiveram o mesmo resultado de pessoas mais rápidas. Primeiro lugar, Leclerc, segundo, Max Verstappen, terceiro, Lando Norris. O segundo que foi um pouquinho diferente, dando esperança para todos os fãs da Ferrari, contendo no pódio Leclerc e Hamilton. Leclerc esse que foi o destaque durante todos os treinos, realmente vários memes, as pessoas na internet muito confiantes. Leclerc que ele conhece como ninguém, como na palma na mão dele, o circuito de Mônaco, ele estava realmente muito empolgado para essa corrida e estava tendo resultados muito bons, mas ninguém esperava o que viria a seguir. Mas antes de falar de qualquer coisa, inclusive antes de falar de classificação, já quero pedir teu like e se você ainda não é inscrito, se inscrever e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Afinal de contas, eu tô aqui fazendo alguns testes com mais de um vídeo no final de semana, com um vídeo no final de semana, para ver o que vocês preferem, qual o modelo de vídeo vocês preferem, então me deixa saber também para eu deixar esse canal cada vez mais recheado de informações sobre Fórmula 1 para vocês. Ferrari que tem um carro que nunca foi muito bom em curvas de baixa velocidade, esse final de semana surpreendeu,
fazendo algumas modificações, principalmente na suspensão, né? Os carros estavam um pouco mais altos por se tratar de um circuito de rua. Teve momentos ali que o carro do Hamilton voou na zebra, mas no TL3, por exemplo, ele arrancou o merchandising com o pneu, aí levou arrastando tudo e gerando uma bandeira amarela. Teve alguns acidentes durante treinos e classificações. Hadjar bateu no TL2. Piastri também bateu seco no final do TL2. E tudo isso lembrando que com as temperaturas amenas de Mônaco, pista com no máximo 38 graus, essa aqui não é uma pista muito abrasiva, então ela não tem um desgaste muito grande dos pneus. E com a baixa velocidade, por causa das curvas lentas, acaba tendo um desgaste menor dos pneus, o que favorece o uso do C6. Mas as equipes ainda não acham tão diferente assim entre o C6 e o C5, é somente 0,1, 0,2 centésimos de diferença. Já para o pneu C4, a diferença entre o C4 e o C5 é muito grande, então o desgaste que normalmente faz toda a diferença no momento de escolher o pneu, já em Mônaco não faz tanta diferença assim. Falando da classificação, pole position do Lando Norris, ele mesmo bateu o recorde, como eu mencionei para vocês, então 1,9954, novo recordista da pista de Mônaco. Ele que no último segundo fez esse tempo e conseguiu a pole position, deixando Leclerc muito frustrado. Ele xingou muito no rádio, ele realmente ficou frustrado porque é a cidade natal dele, ele queria pegar essa pole. A gente sabe que a pole position, a classificação no GP de Mônaco, define tudo. Nos outros anos, basicamente, quem pega a pole ganha a corrida. Eles tentaram fazer uma estratégia diferente esse ano, então a FIA obrigou os pilotos a terem 2 pit stops, mas isso gerou estratégias de equipe, sim, trabalhos de equipe que foram muito criticados, da Racing Bulls e da Williams. Mas essa pole do Norris, você pode analisar com o que a Mari Becker disse durante a transmissão, que conforme as voltas vão passando, os pilotos vão ganhando confiança naquela pista e vão ficando mais rápidos. Não somente o Norris, como todos os pilotos de primeiro à 8ª colocação estavam dentro de 1:10. Estavam muito mais rápidos do que o recorde que era do Hamilton em 2021. Leclerc e Piastri completaram o top 3 e eu vou deixar aqui para vocês o quê? O grid preliminar. E por que eu digo que é preliminar? Porque após a classificação, tanto o Hamilton quanto o Stroll perderam cada um 3 posições a mais no grid. O Stroll já tinha perdido uma posição no grid por causa do acidente no TL1 com o Leclerc. Ele entrou na frente do Leclerc e acabou batendo atrás e quebrando a asa dianteira. Então, por causa disso, ele levou uma posição no grid de punição e agora ele levou mais 3 punições no grid por ter bloqueado o Gasly na volta rápida dele. E o Hamilton levou essas punições por causa de um erro do seu engenheiro, porque ele perguntou se o Max Verstappen estava chegando e disse para o engenheiro avisar quando ele tivesse a 3 segundos. E o engenheiro disse: não, o Max Verstappen está diminuindo. Só que ele não estava diminuindo. Então, quando o Max Verstappen foi passar, ele reclamou muito da atitude do Hamilton, que levou essas punições por causa de um erro do engenheiro dele. Ele que nas entrevistas tem aparentado muita tristeza, e eu queria saber de vocês se o Hamilton deveria ou não trocar o seu engenheiro. O que vocês acham? Me deixe saber aqui nos comentários. Bortoleto infelizmente não passou pro Q2 dessa vez, ele que ficou em 16ª colocação, e o Kimi Antonelli, que passou apenas 20 centésimos à frente dele no tempo, ele bateu no final da classificação 1 e acabou ficando fora da disputa para conseguir o melhor tempo e uma melhor posição no Q2. Então ele ficou na 15ª posição. Durante o Q2 realmente não era para as Mercedes terem um bom resultado em Mônaco. O Russell também teve problema no seu carro e teve que parar no meio do túnel, gerando uma bandeira vermelha, e foi retirado então da classificação, ficando com a sua posição. Durante a classificação, Albon foi o recordista de quem andou mais perto da parede sem bater, e o Albon passou a somente 1 centímetro da parede. Esse circuito de Mônaco, que é feito disso, né, desses carros arriscando tudo, passando super perto da parede, é um circuito muito preciso. Indo direto para a corrida, então, a McLaren é a equipe com o maior número de títulos em Mônaco e comprovou mais uma vez que é a maior campeã de Mônaco, passando de 15 vitórias para 16 vitórias.
vitórias, exatamente isso. Lando Norris é o vencedor do GP de Mônaco, sustentou a pole até o final, Leclerc em segundo e Piastri em terceiro, mas eu vou te contar tudo o que aconteceu durante a corrida. Já na primeira volta, Bortoleto fez a ultrapassagem mais limpa dessa corrida em cima do Kimi Antonelli. Sim, a Mercedes comeu poeira de um carro da Sauber, mas na curva seguinte, que normalmente é uma curva que tem muitos acidentes, o Kimi Antonelli decidiu ir direto para o carro do Bortoleto, que decidiu não bater no carro do Kimi Antonelli e ir direto para a parede, então o Kimi pôde recuperar a posição dele. Manobra essa que tá dando o que falar na internet, muitos brasileiros contra o Gabriel Bortoleto, dizendo que ele deixou um espaço, muitos outros dizendo que ali não tinha espaço nenhum, que ele foi agressivo e jogou para fora, que em qualquer outro grid com outras pessoas seria investigado, e no caso deles não foi investigado. E eu quero saber de vocês nessa polêmica toda. Você está do lado do Bortoleto? Bortoleto disse o seguinte em entrevista logo depois: eu passei o Antonelli por fora na curva 6. Eu acho que o ego dele subiu muito naquele momento, porque ele levou um passadão naquele carro que ele tem. Aí ele decidiu se jogar na 8 e a gente sabe que não tem espaço para dois carros ali. Acabou que eu não tinha espaço, para sair para nenhum lado e acabei indo reto na parede. O que você acha? Foi ego do Kimi Antonelli? Ele fez o correto? Bortoleto deixou espaço? Me diga sua sincera opinião aqui nos comentários. Eu, como brasileira que sou, mesmo que ele realmente tivesse dado espaço, porque na minha opinião ele não deu. Então, como, enfim, estou no meu canal, vou dar a minha opinião. Eu acredito sim que foi um pouco do ego do Kimi Antonelli ali. Eu concordo com o Bortoleto. Jéssica, você tem favoritismo com brasileiros? Eu acredito que eu tenho sim. Então é isso, gente. Quero saber a sua opinião também. Vamos se respeitar nas opiniões. Podemos ter opiniões diferentes, não é mesmo? Mas o fato é que o Bortoleto acabou em 14ª posição, mesmo com 3 pitstops. Esse acidente causou um pitstop a mais do que eles estavam prevendo e eles não mudaram a estratégia na hora, mantiveram. Mesmo assim, ele acabou à frente de Kimi Antonelli, que terminou a corrida em 18º. Mas quebra-quebra, na volta 9, Gasly bateu na traseira do Tsunoda e também saiu da corrida. Ele que foi se arrastando até os boxes para não gerar uma bandeira vermelha e para não favorecer ninguém. Falando em pit stop, o melhor pit stop da corrida continua sendo o da Ferrari, não só da corrida como da temporada, durando apenas 2 segundos. Durante a volta 32, Verstappen disse no rádio que trocar a marcha no carro dele lembrava o GP de Mônaco de 1972, de tão pesado que era. Falando das estratégias de equipe, a primeira estratégia de equipe que surpreendeu foi da Racing Bulls, quando Lawson segurou todo o segundo pilotão de carros para que então Hadjar pudesse fazer os seus 2 pitstops com segurança sem perder a posição. E imitando essa estratégia, quem fez foi a Williams. Só que a Williams foi além na estratégia. Além do Sainz segurar para que o Albon pudesse fazer os 2 pits, depois o Albon e o Sainz trocaram de posição para que o Sainz pudesse fazer os 2 pitstops e ficou segurando todo o pilotão. Isso gerou muita irritação, principalmente no Russell, que decidiu pegar a regra, jogá-la para o mar de Mônaco e ultrapassou o Albon, cortando o caminho na chicane. Não fez a curva completa, passou reto e já se preparou para a punição. Kimi Antonelli acabou tentando fazer o mesmo na volta 62, mas a equipe pediu para ele retornar e devolver a posição. Como eu também tenho uma reação talvez como a do Russell, eu votei nele para piloto do dia. Foi minha escolha porque ele enfrentou a situação que ele estava descontente e solucionou ela da forma dele, mesmo que a FIA ficasse descontente. Afinal de contas, a ideia da FIA com 2 pitstops era que tornasse a corrida de Mônaco mais competitiva. Mas o que eles fizeram foi transformar numa corrida mais lenta, com menos coisas acontecendo, além de trabalhos em equipe. Não teve praticamente ultrapassagens e até acidentes não teve. O que é bom, né? Mas ao mesmo tempo não é, porque não tivemos bandeira vermelha nenhuma vez. E a estratégia normalmente em Mônaco contém ali umas paradas de bandeira amarela ou de bandeira
bandeira vermelha por causa do modelo, do histórico do circuito. E essas estratégias faziam com que os carros ficassem super lentos. Então eles não tiveram tanto desgaste de pneu, mas também não teve muita emoção no GP de Mônaco. E a estratégia da Mercedes, além de tudo, foi que daí o Kimi Antonelli começou a segurar todo mundo para o Russell conseguir fazer os 2 pitstops. E ele mesmo, Kimi Antonelli, fez o primeiro pitstop dele na volta 72. Ele só não deixou de fazer os pitstops porque senão ele leva 30 segundos de punição. Já o Verstappen segurou até a última volta para fazer o segundo pitstop com a esperança de que tivesse uma bandeira vermelha. E aí então seria possível entrar no box e trocar os pneus e não perder a posição. Mas infelizmente não foi o que aconteceu. Mesmo indo para os boxes e voltando, ele ainda voltou na frente do Hamilton, que estava mais de 43 segundos atrás do Piastri. Então mesmo que o Max Verstappen não tivesse parado e levasse 30 segundos de punição, ele ainda assim acabaria em quarto. Essa estratégia incomodou tanto que o chefe da Williams pediu desculpas para o Toto Wolff da Mercedes por ter segurado os carros da Mercedes durante toda a corrida, mas que não tinha o que fazer. E realmente a Williams, ela seguiu a estratégia que a Racing Bulls fez muito bem feita. A Hadjar e o Lawson realmente se ajudaram, né? O Lawson ajudou o Hadjar a conquistar mais pontos e o Lawson acabou indo muito bem na corrida também. E a Williams, os 2 carros pontuaram devido a essa estratégia deles. Na volta 38, o Alonso teve problemas na unidade de potência, então ele já estava reclamando um pouco do motor falhando e teve que se retirar da corrida, mas também somente passou ali para a entrada do paddock, conseguiu sair da pista sem prejudicar ninguém, não bateu, mas teve que abandonar o carro e já estava saindo um pouco de fumaça ali do motor também. Uma pena, porque o Alonso estava indo muito bem na prova. Na última volta, Lando Norris, para fazer graça, bateu também o melhor tempo da corrida, 1:13.221. Então ele, além de fazer a melhor volta na última volta, foi consagrado vencedor. O pódio ficou muito engraçado porque os macacões eram todos brancos, então parecia que eles eram todos do mesmo time. E o final das 10 primeiras colocações que pontuam é esse aqui. Os 2 carros da Racing Bulls pontuando e os 2 carros da Williams pontuando, os 2 times com estratégias muito boas. E a surpresa do Ocon, o único piloto que tem uma engenheira mulher, pontuando muito bem para a Haas nesse ano. Falando da pontuação anual então da competição de pilotos, Piastri continua em primeira colocação, Lando Norris vem logo atrás, somente 3 pontinhos de diferença. Depois, Max Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Kimi Antonelli, Alexander Albon, Esteban Ocon e Isack Hadjar. Fechando então os 10 primeiros pilotos nessa competição pelo melhor piloto do ano. Eleito piloto do dia, obviamente, Charles Leclerc. E vou deixar aqui na tela o resultado final geral para você conferir qual a posição do seu piloto favorito. Queria destacar então que o Bortoleto ficou à frente do seu companheiro de equipe, lembrando que com o carro da Sauber, que não é tão competitivo, eles que são a equipe na última colocação do campeonato de construtores, hoje o Bortoleto deve focar realmente em ser melhor do que o companheiro de equipe, porque é um comparativo razoável, é o mesmo carro, para não perder a vaga dele para a Audi no ano que vem. O que eu não acredito que vai acontecer. Para você que já tá vendo por aí tudo que aconteceu na repercussão, viralizou um pouco da largada da Fórmula 2, onde os carros realmente ali se embolaram todos e foi como uma bola de neve, tanto que os 3 que venceram, eles chamaram de sobreviventes no jornalismo brasileiro. Fórmula 2 realmente em Mônaco foi o caos. E o que esperar do próximo GP da Espanha, que acontece em Barcelona? Vai mudar muita coisa, a própria Sauber vai fazer a última grande modificação no carro antes de 2026, depois dessa corrida de Barcelona, com essa mudança na flexibilidade da asa dianteira, que todos os carros devem fazer, porque é uma nova diretriz técnica da FIA, muita coisa deve mudar, deve separar o campeonato de antes
dessa regra para depois dessa regra. Vou trazer mais explicações sobre o que vai interferir, como as coisas vão mudar no próximo vídeo, onde eu também vou falar talvez dos treinos e tudo mais na próxima semana. Então eu conto com a sua inscrição e o seu ativar de sininho e a sua curtida e mandar esse vídeo para todo mundo, para que esse canal cresça e eu possa cada vez te fornecer mais conteúdos, mais técnicos, mais informações, mais novidades sobre esse mundo da Fórmula 1. Quais são as suas expectativas para o GP de Barcelona? Eu tô muito empolgada e realmente eu espero que seja mais animado, que as estratégias sejam mais competitivas e que a obrigatoriedade de 2 pit stops torne tudo mais incerto e mais emocionante. Tenha uma boa semana e eu te vejo no GP da Espanha. Um beijo, te vejo na próxima. Até mais!